Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que também estejais onde eu estiver. Amém. Oremos. Grande Deus, eterno Senhor, soberano Pai que estás nos céus, te damos graça nesta hora por o Senhor ter nos concedido o dom da vida, por podermos juntos mais uma vez cultuar ao Senhor. E tu és um Deus que és digno de toda honra e de toda glória, o único Deus a quem se pode adorar. E tu desejas, tu amas a adoração, porque és em si um objeto de adoração, e nos fizeste para isto, para te render graça, honra, louvor e glória. Nós humildemente estamos diante de ti nesta hora, pedindo perdão por nossos pecados. Cremos que o Senhor, como sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, continua sendo galardoador de todos aqueles que te buscam. Que essas pessoas que aqui vieram buscar a ti, que possam encontrar o Senhor, que possam, através de tua palavra, receber tudo o que necessitam da tua parte. Perdoa nossas faltas e os nossos pecados. Bem sabemos o quão miseráveis somos e que não merecemos nem sequer pronunciar teu nome. Nem sequer merecemos estar num lugar como este. Estamos aqui unicamente confiados em tua graça, confiados em tua misericórdia, pedindo que o Senhor estenda cada vez mais tuas asas de bênção e misericórdia sobre as nossas vidas, nos alinhando com a tua vontade, perdoando os nossos pecados, tirando de nós toda raiz de amargura, todo sentimento que não é teu, toda mesquinhez, tudo aquilo que não adianta para o crescimento do teu povo. Que o Senhor nos limpe, tire isso dos nossos corações, que haja em nós apenas um desejo de te servir melhor e de ser uma bênção para os nossos semelhantes enquanto estivermos aqui na terra. Perdoa-nos, Pai bendito, e ajuda-nos uma vez mais. Te pedimos o nome de Jesus Cristo para a tua glória. Amém. Amém. Boa noite a vocês. Deus abençoe aos irmãos que vieram, e estamos felizes mais uma vez em poder junto com vocês meditar na palavra do nosso Deus, e como lemos há pouco nas palavras de Jesus, dizendo para não ficarmos conturbados, porque há um lugar de descanso para onde iremos, há um lugar onde iremos morar. E ele disse porque o desejo dele é estar junto conosco. Para onde eu estiver, estejais vós também. Certo? Não há segurança onde estamos, não há esperança onde estamos, não existe nada que possa suprir nossas necessidades espirituais aqui nesta terra, uma vez que o diabo é quem governa tudo isto. Ele faz isto com direito, não é? Com direito. Era um cargo que o homem tinha, mas ele o perdeu para o diabo. A única coisa que se interpôs a isso e salvou a situação foi Deus não permitir que o título de propriedade fosse para as mãos do diabo. Deus reteve consigo, e nesse tempo do fim desceu com esse título de propriedade para dizer: isto é de vocês, guardei para vocês. Disto se trata o livro da redenção, disto se trata o livro selado com 7 selos, disto se trata Deus descer nesse tempo do fim, trazendo a compreensão de todos os mistérios, nos colocando outra vez em linha com a sua vontade. A mensagem do William Branham veio para nos levar de volta para a Bíblia, de volta para o plano original, nos colocar outra vez no centro do caminho. E como durante tantos anos, tantos milênios, né, ficamos com a mente deturpada, o ser humano, e isto parece que é passado pela genética, né, com a mente mesquinha, cheia de preconceitos, cheia de ideias, cheia de coisas que não agradam a Deus. É necessário um novo nascimento, é necessário uma renovação de entendimento para que possamos outra vez pensar nas coisas que são de cima, pensar com os pensamentos de Deus. Bom,
Eu quero dar continuidade à nossa minissérie sobre o cumprimento de Deus, lendo com vocês, comentando o que Liveio pregou no segundo livro, O Cumprimento de Deus. Nós já estamos quase na metade do segundo livro, porque são cultos a cada 15 dias ou uma vez por semana, e isso com certeza nos vai tomar algum tempo estudando isso, né? Mas no último culto nós encerramos falando sobre a plenitude de Deus, ou Deus pleno, sendo tudo em todos, mostrando como terminará tudo no novo céus e na nova terra. Onde nós lemos em João 14, versículo 1 ao 6, nem precisei citar para vocês acompanhar, porque acredito que vocês poderiam citar isso de cor também. Onde Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugares. Se eu for vos preparar, virei outra vez, o levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, e assim por diante. Então, nós chegamos agora nesse tempo final, nesta hora final, onde estas coisas que Jesus falou, que temos como promessa, não são apenas para nós uma promessa, não, senhores. Isto deixa de ser promessa e torna-se a ser uma realidade, torna-se a ser algo real nesse tempo, porque Jesus nos leva para longe, Ele nos leva para longe da preparação, para chegar a estas belas mansões. Há um tempo de preparação, mas chega-se um tempo que você já não tem, que está se preparando mais. Então, por isso que eu disse, neste tempo isso tem que se tornar uma realidade. Isso te leva além da preparação. Uma coisa é você se preparar para a viagem, outra coisa é você estar viajando, outra coisa é você chegar a seu destino. Uma coisa é você estar preparando-se para ir trabalhar, outra coisa é você estar trabalhando. Há um tempo de preparação, e nesse tempo de preparação, Jesus assegura isso: não fique turbado, não fique temeroso, um lugar está sendo preparado. Vocês entram também num período de preparação, mas até quando esse período de preparação tem que acontecer? Até quando estaremos trocando de roupa? Até quando estaremos escovando o dente, penteando o cabelo e colocando? Não é possível que a noiva de Cristo vai fazer como a maioria percentual, né? A maioria da porcentagem das mulheres, não sei como dizer isso, que dá o horário de ir, vence o horário de ir, tem consulta para tal hora, mas até a hora da consulta ainda está se arrumando. Marca o encontro para tal hora e termina perdendo o encontro porque escancara o guarda-roupa. Nenhuma roupa serve. Aí diz: não tenho nada para ir, não tenho roupa para ir. Quando não tem, aí diz: não tem. Aí vai com o que tem. Quando consegue, né, mais alguns excessos e tudo, aí não sabe com qual ir. Não sabe se vai combinar e aquela coisa toda. Aí se tem 10 roupas, tem que ter 10 sapatos, 10 bolsas para combinar. E por aí vai. Já pensou que loucura seria a noiva de Cristo numa situação dessa? Então ela não tem escolha, ela não tem que ficar escolhendo combinação de roupa. Não, é dada a ela uma roupagem, e esta é a palavra. Amém. Ou veste ou veste. Um tempo é o de preparação. Enquanto está se esperando a promessa, enquanto está sonhando com a promessa, então chega esse momento que você já tem que passar disso. Está além da preparação, porque você tem que chegar às belas mansões, ou aqueles belos reinos e casas que Ele separou para cada um de nós. E assim você chega à era final, no cúmulo de tudo, no clímax de tudo. Então, um ponto final da redenção se aproxima. E nessa trajetória de preparação, você aprende sobre Deus redimindo teu espírito, Deus redimindo tua alma. E você aguarda a redenção do corpo. O que a igreja está esperando? Eles só estão esperando agora a redenção do corpo. Teu corpo ainda não foi redimido, isso é um fato. O Lembrando deixou isso bem claro para você. E aqui entra agora em cena uma noiva, tem que entrar em cena uma noiva que será imortal, quer dizer, sem morte. Sem morte, ela será imortal, não morrerá. Então ela literalmente terá que aparecer em um novo corpo, porque o corpo no qual eu estou e você está, e cremos que fazemos parte da noiva, no entanto, estamos em um corpo mortal. Estamos em um corpo mortal, um corpo de morte. E se ela vai participará da vida eterna, então ela tem que estar em um corpo que não morre, em um corpo imortal,
tal como é o corpo de Deus. Então, é claro, ela terá que aparecer em um novo corpo. E talvez esse seja o processo mais dolorido de tudo isto, porque para obter o novo, o velho tem que morrer. E para o velho morrer, você tem que se desapegar, cessando o desapego. É dolorido por isso, porque as pessoas se apegam às coisas antigas, as pessoas se apegam às coisas velhas, às tralhas. Já está acostumado com os seus jeitos, seus trejeitos, tudo que você tem, tudo que você adquiriu. E você luta para não se livrar daquilo. É um aprendizado que você teve, você tem medo de perder aquilo, não ter outro. Parar com seus costumes e não obter novos costumes, aquilo se torna parte de você, torna-se uma coisa intrínseca da tua natureza, então você acha que tem que agir desta forma. Nasci bruto, vou morrer bruto. Nasci ruim, vou morrer ruim, afinal de contas tenho que manter a fama. Tenho que manter a fama de durão, ou de cabeça duro, tenho que manter a fama de sangue no zóio. Tem que manter a fama disso e daquilo. E nunca se desapega à velha natureza. Então significa que nunca morre. Tem medo de morrer. Tem medo de ser visto como fraco. Tem medo de pedir desculpa. Tem medo de pedir perdão. Tem medo de perdoar e ser tido como um fracote. Como uma pessoa que perdeu, que perde, que se deixa vencer. E assim sucessivamente. É dolorido o processo? Sim. Um novo tem que aparecer. Uma nova mentalidade tem que vir. E como é novos céus e nova terra, como é uma nova Jerusalém, como é uma nova vida, eis que tudo se fez novo, então você tem que estar preparando-se para morrer. E se você não se preparar adequadamente e rapidamente para morrer para o velho homem, para a velha mulher, para a velha natureza, você não poderá adquirir novo conceito, novo pensamento de uma nova vida. De uma nova vida, ser uma pessoa diferente. Você pode ser uma pessoa diferente. Do que você tem medo, do que temos medo, de deixar de ser o que sou. Mas o que você é o melhor, é o que Deus quer, isto agrada a Deus. Desta forma você participará da grande cidade, desta forma você estará fazendo parte do grande cumprimento de Deus, a menos que você esteja enganando a si mesmo e achar que não tem importância, que tudo vai dar certo no final. E não é dessa forma. Não é algo que vai dar certo no final, é algo que tem que estar certo nessa trajetória. Porque essa trajetória está dizendo qual será o final, está mostrando qual será o final. A noiva aparecerá então com um novo corpo, e será um corpo imortal. Isso significa que este tem que morrer, e se este corpo tem que morrer, para que você possa obter um novo corpo, corpo glorificados e imortais, todo este processo tem que se iniciar na tua mente quando você aceita o novo, ou o que Deus promete, aceita o cumprimento da promessa e rejeita qualquer coisa que atrapalhe este cumprimento, dá certo em tua vida. É um linguajar totalmente diferente de um linguajar denominacional, não acha? Agora vamos ler em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35, para entender melhor este processo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, e por aí vai. Aqui diz, olha, está determinado ao homem. Quando você começa a ler mais coisa aqui da Escritura, diz: está determinado ao homem morrer unicamente uma vez, vindo depois disso o juízo. É uma Escritura, você pode não saber onde está na Bíblia, mas você conhece isso como parte das Escrituras. Está determinado ao homem. Deus determinou isto, que ele deve morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Não venha querer apontar argumentos mostrando Lázaro que morreu, ressuscitou e teve que morrer de novo, e assim sucessivamente. Não estamos tratando desta parte aqui. Aqui diz que há um mistério, porque as pessoas não vão morrer. Se você diz, escuta, como vão ressuscitar os mortos? Como será isto?
se é um fato que todos vão morrer, há um mistério envolvido em tudo isso, na questão de morte e vida, que mostram que algumas pessoas não vão morrer e outras, mesmo provando a morte, serão vivificadas para sempre e jamais morrerão. E ele diz aqui: o corpo para nascer tem que morrer para ser vivificado pelo que está dentro dele. Paulo deixou isso tão claro na carta aos Coríntios. Então há uma semente dentro dele que irá produzir um corpo. Tem que haver isso. Por que Jesus disse: quem crê nas minhas palavras não morrerá jamais? Passa da morte para a vida. Porque em você está sendo gerado uma semente que produzirá um corpo. Esse corpo tem que morrer. É formado em pecado e iniquidade. Mas a palavra que vem a você, produzindo um novo conhecimento, uma nova revelação, isso produz em você uma semente. A palavra de Deus já é a semente. Então é claro que esta semente de vida, ou semente da palavra, estará produzindo um corpo palavra. E este não pode morrer, porque será semelhante ao corpo do Senhor ressurreto. É com este corpo que se levantarão nossos amados na ressurreição. Então há uma semente dentro dele, dentro de cada eleito, que irá produzir um corpo. Então, se as pessoas não obtiverem suficiente da palavra de Deus, da revelação de Deus, não terá nutriente suficiente, não terá o necessário para se produzir esta semente a ponto dela poder brotar. Algumas sementes são xoxas, como se diz, não tem vida. Coloca-se 5 sementes lá no chão, 2 ou 3 nascem. O que aconteceu com as outras? Estava na mesma terra, foi colocado no mesmo tempo, tiveram o mesmo peso de terra por cima, receberam o mesmo calor e o mesmo orvalho da noite. 2 ou 3 nasceram, onde está o resto? Se você, com muito cuidado de cava o chão direitinho lá, com cuidado nas raízes, né, daquelas que nasceram, você vai encontrar que a semente está lá, morta, ela não tem vida. Não tinha os genes de vida ali dentro. Então é claro que aqueles corpos que não estão através do ouvir a palavra de Deus, através do aceitar a palavra de Deus, aqueles corpos que não estão gerando dentro de si o nutriente suficiente para que esta semente comece a germinar para produzir um novo corpo, eles ficarão na ressurreição, eles ficarão para trás. E a Bíblia diz: e os outros mortos não ressuscitaram, só depois dos 1000 anos. Não tinha vida neles que os fizessem sair da sepultura. Vê? Agora, cada era, em cada dispensação, em cada era, tem tido uma semente que é vivificada para a ressurreição. Não importa se a era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, em cada uma dessas eras passadas, tem tido uma semente, homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, que são vivificados para a ressurreição. Eles receberam em sua era uma vivificação, e aquilo os assegura para ressuscitar no último dia. Não temos uma semente que seja vivificada para a ressurreição apenas. Quer dizer, é mais que isso. Temos uma semente que é vivificada para a imortalidade, porque uma coisa é uma semente ser vivificada, como Lázaro foi, recebeu vida, a palavra da vida o trouxe de volta. Veja, não é apenas uma semente para ser vivificada e ressuscitar, para poder ressuscitar. Porque se fosse apenas isto, você ressuscitaria e morreria outra vez, como Lázaro morreu. Estamos tratando aqui de uma semente que em cada era recebe vivificação, não apenas para ressuscitar, mas para a imortalidade. Jesus morreu? Sim, mas ele ressuscitou para quê? Para a imortalidade. Dê morte a Jesus outra vez. Como diz o outro, duvi, deu dó.
ressuscita para a imortalidade, jamais morrerá. Perde-se a capacidade de morrer. Veja, então cada era teve uma semente. A semente germinada, aquela que germina corretamente, que cai no solo, e se esse solo é devidamente fertilizado, só precisa de sol e chuva. Só isso, sol e chuva. E isso foi por volta da primeira era que isso aconteceu. O solo onde ela caiu foi na primeira era. Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eles não puderam produzir isso. Estes que caíram durante as eras, que foram ao solo durante as eras, eles não puderam produzir o que será produzido na última era, no último tempo. E nem na sétima era poderia produzir isso. Porque a última era, ela recebe a mesma qualificação, a mesma qualidade da primeira era. Até que no fim, teria que haver uma semente semeada que produza no solo fertilizado os vasos separados pelo Deus Todo-Poderoso, que suportaria uma pressão que nenhum deles pôde suportar nas eras passadas. Houve uma semente plantada e William Branham semeou esta semente. Não poderia ser outro. Nesse tempo, quando Deus envia um profeta, todas aquelas profecias do Antigo Testamento e que foram retificadas no Novo Testamento, profecias que foram dadas pelo Senhor Jesus, onde ele mostra que teria que haver tal coisa nos últimos dias, como a manifestação do Filho do Homem. É uma manifestação tal que Deus a repete. Deus a repete outra vez. Ele não repete a manifestação do Filho de Davi, ele não repete a manifestação do Filho de Deus, mas ele repete a manifestação do Filho do Homem. Depois de tudo, o Filho do Homem entrou em cena, fez o trabalho que deveria fazer, era a plenitude dos tempos. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, então era um homem, um ser humano. O próprio Deus Todo-Poderoso trabalha através deste homem e ele dá uma promessa. Quando chega no último tempo, depois de 2 milênios de história, e outra vez Deus dá nascimento a um homem aqui na terra e o usa como usou lá no Alfa, então você percebe que agora já não é mais promessa, é cumprimento do que foi prometido na primeira manifestação do Filho do Homem. Então é uma semente que é semeada no tempo final. E William Branham semeou esta semente. E você sabe, na visão que ele recebeu de Deus, ele viu um semeador sair e semear, e um homem de branco estava lá fora semeando. E logo o diabo veio semeando atrás. E você sabe que foi ali que ele teve, da parte de Deus, em visão, a explicação daquela parábola de Jesus. Na primeira manifestação do Filho do Homem foi dado a parábola do semeador. Na segunda manifestação do Filho do Homem, isto é apresentado para nós em realidade. A parábola é explicada, é mostrada em totalidade. O que isso trouxe? Porque se um semeador sai semeando à frente e logo o inimigo vem semeando atrás, isto trouxe exatamente o que está em Hebreus 6. Em Hebreus capítulo 6, que mostrou que William Branham foi o semeador da última hora, ou o semeador da hora. O que você tem em Hebreus 6? O que você pode ter em Hebreus 6? Ali diz, deixa-me pegar aqui esta outra. Não, ali está aqui. Hebreus capítulo 6, só para termos um pequeno vislumbre, né, de como está aqui na Escritura. Por isso, deixando de lado os ensinos, que é os rudimentos, né, os ensinos elementares acerca de Cristo, prossigamos até a maturidade, você tem aí até a perfeição, não lançando novamente a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus,
o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes da era por vir, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à desonra pública. Você tem expondo ao vitupério. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles que a cultivam, recebe bênçãos da parte de Deus, mas se produz espinhos e ervas daninhas, que você tem aí abrolhos, é rejeitada e está a ponto de ser amaldiçoada, e o seu fim é ser queimada. Ainda que falamos desta forma, amados, estamos convencidos de coisas melhores a vosso respeito, coisas que acompanham a salvação. Observe que a boa semente recebe da parte de Deus chuva, bênção e tudo mais, porém, quando o espinho, cardos, abrolhos que é produzido, porque são duas sementes semeadas nessa era final, duas sementes semeadas, e veio um que é o semeador semeando a palavra da vida nesta hora, porém é claro, e o campo é um só, o ambiente é o mesmo. Se o campo é algum dia no mundo que é pregado esta mensagem, se é nos púlpitos que é pregado a semente da vida, então terá que ser nos púlpitos também para ser semeado a semente da morte, da interpretação, e assim sucessivamente. O resultado é que isto prossegue por um longo período de tempo, não sabemos por quanto tempo, porque tem que ter o tempo próprio até a semente amadurecer, e até que a semente amadureça, ela vai necessitar da palha, do caldo, seja o que for. Não importa se a planta em si, ela tem espinhos, se ela é espinhosa, se ela tem pelos que pelam, não é? Sabe o que é pelos que pelam? Pelo de urtiga, você fica todo se pelando todo, como dizem. Não importa se o cara tem pelo, não importa se tem espinhos, não importa se a palha, o que você vai fazer com a palha? Foi dito, a semente não herda com a palha. Eu estou semeando a semente, Deus me deu esta semente para semear. Veja, claro que o inimigo também está por aí semeando a má semente. E ela é tida como joio, ela é tida como abrolho, como cardo, como erva daninha, como espinho, como qualquer coisa que te fere, que te magoa, que te machuca, que te tire a paz, que te tire o sossego, o conforto que você deve ter em Cristo. Alguma vez você descobriu na Escritura que aqueles que não estão em Cristo não estão em conforto, não estão em consolo? Não tem como, você está abrigado, você encontra abrigo sob as asas do Onipotente, certo? Qualquer coisa que é para te tirar deste sufoco, deste aperto, desta zona de conforto dentro da segurança divina, então tem que ser algo do inimigo que tenta roubar a tua paz, porque a tendência no cumprimento de Deus é você pulsar a paz, juntamente com todo o planeta Terra, é a Nova Jerusalém, e todos os redimidos, e assim sucessivamente. Resultado é que nesta semeadura, tem que haver essas duas coisas, e como eu vos disse, o ambiente será o mesmo, onde essas duas coisas estarão indo, progredindo, e assim sucessivamente. Mas foi dito que o fim de uma é ser queimado. O fim de uma é ser queimado, porque a semente não pode ir para o mesmo lugar que a palha vai. Então, se nós temos uma mensagem e um semeador, ou um semeador semeando a mensagem, e esta mensagem é a palavra da vida que te dá essa vivificação, e teve o semeador da hora, que foi William Branham, então é dessa mensagem que William Branham trouxe que haverá os escarnecedores, e não só os escarnecedores, mas os imitadores, pregando esta mesma mensagem, mas eles não passam de palha, cardos, espinhos e abrolhos. Veja, agora, se William Branham foi o semeador da hora, todos que tentaram imitar para semear uma semente, foi um mentiroso e uma fraude. Eu estava lendo hoje um pouco a mensagem
Apocalipse 5, segunda parte, se alguém não pegou, tem ali ainda em estoque, onde ele, logo nas primeiras páginas, mostra como estava acontecendo essas imitações no mundo pentecostal, dos irmãos do Canadá e de outros lugares, aquela coisa toda, procurando imitar o dom sobrenatural que estava operando através dele. E ele diz, porém, como você deve se comportar diante disso? Não é porque alguém falou em língua e ele é um hipócrita, não é? E ele é um mentiroso hipócrita, que você vai dizer que o dom de língua é falso. Não é porque você encontrou alguém com uma nota falsa de R$100 que você vai rejeitar todas as notas de R$100, dizendo que também são falsas. Há uma imitação, porque há um verdadeiro de onde se fez a imitação. Há várias ramificações desta mensagem, e é uma fraude, é mentira. Porém, você tem que saber que isso saiu de uma verdade. Só há uma nota falsa, porque primeiro saiu uma nota verdadeira, para que houvesse uma imitação. Você não tem jeito, não tem como. Até agora eu não vi nenhuma reportagem, ninguém dizer que encontrou uma nota de R$500 falsa. Não existe, porque ainda não apareceu a verdadeira, certo? Assim que sair a primeira, a verdadeira, então você já fica de olho quando for receber uma, porque é um valor alto e pode ser falsa. Pode ser falsa. Ok? Bom, todos que tentaram imitar o semeador da hora para semear uma semente foi um mentiroso e uma fraude. E nós temos um monte deles por todo o país. Nós temos um monte deles por todo o mundo. Eles desviam-se desta palavra, desviam-se do centro desta mensagem, e você tem que ter uma régua, um aferidor de medida. Você tem que ter o dom do Espírito Santo, o dom do discernimento, para saber o que é certo e o que é verdadeiro. E nem sempre aquele que aparentemente é o certo, que realmente é o certo. Porque se você olhasse para o fariseu e o publicano, você levaria com muito gosto o fariseu nas costas para o céu, porque esse homem é muito bonzinho, é muito cumpridor dos deveres, é muito salvo. Eu vou levando ele. No entanto, o outro imprestável, que talvez você nem sequer o saudasse, passasse de longe, para não se contaminar com suas mazelas, a Bíblia diz que aquilo foi justificado. Então, é complicado, você tem que ser muito cuidadoso nesse tempo do fim. Desvia-se desta palavra e você tem uma palavra em comparação a esta palavra. Sai apenas um tio, como diz, né? Um pequeno ponto, ou um J, uma pequena letra das Escrituras, e você terá uma outra Bíblia imitando a verdadeira. Não importa se você tem os 66 livros, 1189 capítulos, mas se você apenas pegar um daqueles versículos e o interpretar, a sua Bíblia é diferente da outra. Ela está interpretada. É uma interpretação. É uma mentira, é uma fraude. Só pode ser a palavra de Deus se ela permanecer pura, se ela permanecer original. Uma mentira que é inserida no meio, toda verdade que tiver vai dar vida a essa mentira. Este pouco fermento vai levedar toda a massa, e não é para o bem, não é para formar um bonito bolo para você apresentar, não, é para te levar para a perdição, porque foi dito, não tire nem acrescente nada da palavra desta profecia. Então você não tem a semente que produz o corpo, irmão e irmã, se você não tem a palavra genuinamente pura. Se a semente está hibridada, ela não vai produzir vida. Você pode falar sobre isto, você pode dizer, meu Pai Celestial, minha casa celestial, minha morada celestial, mas se a palavra que você recebeu não for a genuína palavra de Deus, então você só está enganando a si mesmo. Você apenas está esperando por um sonho. Um sonho. Você sabe o que é que impede os sonhos? O que é que impede os sonhos? Você tem tantos sonhos durante toda a sua vida. O que impede os sonhos é a realidade. É diferente dos sonhos. Não importa o quanto que tem sonhado, não importa o quanto que as pessoas têm imaginado sobre o céu, sobre glória eterna, sobre isso, sobre aquilo. Há uma realidade nesse tempo bem diante de nós, que Deus trouxe as infalíveis realidades do Deus vivo, foi apresentada a nós através de um profeta.
Isso é para tirar todo sonho, para que você deixe de sonhar, deixe de imaginar e encare a realidade. Uma vez que você encara a realidade, você duvidará de suas próprias dúvidas, tirará de lado toda a sua razão, aquilo que aparentemente deveria ser. Deixe-me continuar a leitura, que eu fico comentando e esqueço de ler. Irmão Oliveira diz: você vê porque eu bato da maneira que eu bato às vezes? Eu sei que fui um pouco áspero na noite passada com os bons e velhos católicos romanos. Eu realmente não queria ser. Mas aqui o Papa ordenado em 1870 tornou-se infalível. Você veja, 1870. Antes disso, todo mundo sabia que o Papa era um homem comum como qualquer outro, tão falho como qualquer outro. No entanto, a história, o histórico deles, mostra o quanto de miséria que eram produzidas entre as paredes do Vaticano. Mas em 1870, o Papa daquele tempo disse que aquele homem que ocupava o trono de Pedro era infalível. E até hoje ninguém questiona isso. Milhões de católicos no mundo inteiro não questionam isso. Para eles o Papa é santo, o Papa é infalível, o Papa não erra, o Papa não comete pecado, e assim sucessivamente. É viver num mundo de sonho, não é? E antes disso, porque só a partir de 1870 os próximos papas então se tornou infalível? Só porque alguém levantou uma lei e disse que era assim. Quem votou nele para isso? Depois eles foram ao redor, caminharam um pouquinho mais, e o Papa Pio disse: bem, sabe uma coisa? Maria subiu ao céu. E é chamada a Imaculada Conceição de Maria. Maria subiu ao céu. Eles dividiram a igreja lá atrás, em 1870. Eles quase a dividiram no passado, quando o Papa Pio disse: bem, Maria foi para o céu, aleluia. E eles começaram a dizer: realmente Maria foi para o céu. Então, eu já vi gravuras, não tem eles fazem a gravura de Jesus subindo, né, numa nuvem, de acordo com Atos 1. Varões galileus, porque está olhando para cima, esse Jesus que está vendo subir do mesmo jeito há de descer. Ele foi tomado em uma nuvem. Eu já vi gravuras em Bíblias católicas onde eles apresentam Maria também subindo do mesmo jeito, que o Papa Pio disse que ela também subiu do jeito que Jesus subiu. Ah, mãe, eu subi, não vou deixar aí embaixo não, pode deixar. Subiu do mesmo jeito. Outro levantou outra ideia. Veja, bem, estamos aqui, ironicamente, vamos dizer assim, rindo desses dogmas inventados pela Igreja Católica, mas poderíamos dar risada mais estrondosa olhando os dogmas e credos produzidos pelos protestantes. Poderíamos aqui dar gargalhada olhando os dogmas produzidos e inventados por muitos ministros desta mensagem, que não passam de grandes loucuras, terríveis loucuras, que só uma mente louca, demoníaca e doente poderia produzir, nos seus piores pesadelos. Estou sendo duro, não é? Isso não é nada ainda. Ok. Outro levantou uma questão, levantou um edito e disse que Maria, ela foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto, não é? A Santíssima Virgem continua sendo virgem, mesmo depois de ter tido um filho, e assim sucessivamente. São muitos sonhos, são muitas fantasias. E eles não questionam isto, porém estão sempre prontos para questionar a palavra de Deus. Estão sempre prontos para argumentar sobre a palavra de Deus. Continuando aqui a leitura do irmão Oliveira, ele diz: bem, Maria não foi para o céu, aleluia, o Papa não é infalível. E se você está bebendo cerveja, é melhor você parar de beber sua cerveja. Você não irá escapar disso. Se você está fumando cigarro, você não vai conseguir se escapar disso. Se você está brincando, contando mentiras e cortando as gargantas das pessoas, você não vai se escapar disso também. Deixe-me dizer uma coisa: esta semente interior está produzindo uma vida que nunca foi conhecida antes, ao se manifestar desta forma, a imortalidade. Que tipo de pessoas deixará esta terra e caminharão para dentro? Que força você tem? Tente sair daqui. Tente ir antes da hora.
a menos que coloque uma corda no pescoço e se enforque. Tente fazer algo por si mesmo. Tente melhorar sua vida espiritual. Tente construir uma torre de Babel. Tente se encontrar com a eternidade. Tente fazer isto. Se bem que Jesus disse que para certas pessoas seria melhor amarrar uma corda, uma pedra de mó no pescoço e pular no mar. Seria melhor. Não sei qual outra saída tal pessoa teria. Que tipo de pessoas deixará esta terra e caminhará para dentro da eternidade? Adão poderia ter ido isso antes da queda. Já pregamos sobre isso para vocês sabem disso. Adão, durante todo o período de tempo que ele passou no Jardim do Éden, ele poderia muito bem ter passado aquele período, produzido, trazido à cena todas as sementes de Deus. Caberia na terra? Não me pergunte, mas tudo estava nele. Não tinha que passar de geração a geração, se fosse o caso. Não tinha que ser passado para fulano, ciclano, lá na frente se reproduzir e tal, e povoar a terra. Todos poderiam ter sido, a terra inteira poderia ser povoada apenas pelos filhos de Deus ali no Éden. Vê? Eles poderiam ter tido um bom tempo de regozijo na presença de Deus, ter tido companheirismo com Deus, como Deus descia na viração do dia para ter companheirismo com um homem, ter vivido ali uma eternidade de tempo, participado da árvore da vida, adentrado para a eternidade outra vez. Poderia sim, poderia ter sido dessa forma, mas não foi. Antes da queda, Adão estaria pronto para isto, para aquilo que agora estamos sendo aprontados para ir. Isso poderia ter acontecido lá, você poderia ter se manifestado lá. Agora, é claro que estamos agora imaginando, dentro desta realidade, o que poderia ter acontecido. Se você é uma semente de Deus, não necessariamente você teria que ter vindo nesta hora. Você poderia ter se manifestado ali, lá no Éden, lá atrás, antes do pecado, antes da queda. Temos tido um bom tempo de regozijo, como vamos ter do milênio. Por isso que o milênio é outra vez do que o Éden. É o Éden restaurado. Veja, agora, Adão poderia ter tido isso antes da queda. Ele era inocente. Ele não era justo. Nós somos justos, mas não somos inocentes. Você sabe disso? Sabia disso, deste fato? Se era um segredo, então que seja revelado, não é? Nós somos justos, porque um nos justificou. Não diz Paulo no livro de Romanos? Quem pode nos acusar diante de Deus? Ele nos justifica. Aqueles que ele justificou, a esses também chamou. Amém. Então, em nenhum momento deixe o diabo colocar na sua cabeça que você não é uma pessoa justa. Porque aqueles que cometem injustiça seguirão cometendo injustiça, e os justos seguirão sendo justos. Nesta hora se cumpre tudo isto. Você é justo porque ele te justificou. E uma pessoa justificada significa não deve na casa. Está tudo acertado. Você não deve nada. Justificação pela fé, através de uma revelação, diz que você está limpo, está pronto, sua dívida foi paga. E uma vez que a dívida é paga, você volta a ter crédito, como se nunca houvesse devido. Que tem que ser apagado do sistema. Deus disse que apagaria do sistema. Não lembrarei dos vossos pecados. Qual a diferença então de nós para aquele período de Adão? Adão era inocente, ele não era justo, não tinha vindo ainda a justificação. Mas agora somos justos, mas não somos inocentes. E chega-se um momento que estas coisas culminam em um ponto. É hora então de sermos tanto inocentes quanto justos. Então vem o processo do novo nascimento para que você torne-se uma nova criatura inocente, como é qualquer criança, que se você não for como um desses pequeninos, disse Jesus, não herdarão o reino dos céus. O que significa que estes pequeninos, estes inocentes, são inocentes.
e ao mesmo tempo justos. Inocentes porque você volta a um estágio de nova criatura. Tudo se fez novo para você. É uma nova vida com abundância que é apresentada para louvor, honra e glória de Deus Todo-Poderoso. Então, inocente e ao mesmo tempo justo, porque Ele te justificou. Então, aquilo que você não é, aquilo que Adão não foi, chega esse momento onde o ser humano tem que chegar a ser inocentes e justos. E não querendo ferir sentimento de ninguém, não é? Mas isto é uma grande verdade. Isto vale para todos. E nós não podemos estar iludindo a nós mesmos nem a quem quer que seja. Ninguém mais pode estar enganado. Não somos um grupo grande. Não, somos um pequeno grupo espalhado pelo mundo. Eu estou me referindo ao grupo da noiva, ao grupo eleito. Não tem por que eles continuarem enganados, já que veio uma mensagem diretamente para falar com eles. E foi dito que a noiva do último dia, ela não vai cair, ela não pode ser enganada. Não, porque é o momento dessa semente reproduzir a vida de Deus. Não pode haver mistura. Conhecemos um ao outro, sabemos pelo que temos passado, e é claro, se há qualquer pessoa em qualquer lugar nesta hora que faz parte deste grande plano do cumprimento de Deus, estas pessoas, dentro de suas circunstâncias diferentes das nossas, estão enfrentando, portanto, entretanto, o mesmo problema que nós enfrentamos. A mesma dificuldade de adaptação, de aceitação, de se livrar do velho e aceitar o novo. De se livrar dos velhos conceitos e ter uma nova mentalidade, mas uma mentalidade pautada pelo Espírito, tendo a mente de Cristo em si. Todos estão passando pela mesma situação. E este cumprimento é um povo eterno. Ao chegar ao cumprimento de Deus, este cumprimento é um povo eterno, vivendo em uma terra eterna, juntamente com um Deus eterno e com os benefícios dos recursos eternos. Temos que ter recursos para viver, recursos para interagir, recursos para andar, recursos para sobreviver em qualquer área, em qualquer lugar. Você tem que ter recurso para viajar, quer seja financeiro, quer seja o próprio recurso que te mantém com vida, respirando, ou seja o que for. Então, neste novo céu e nova terra, para onde estamos sendo levados, para onde estamos caminhando, teremos que ter recursos ali para sobreviver. Então tem que ser um povo eterno. Então eles têm que ser vivificados para a imortalidade. Tem que ser um povo eterno em uma terra eterna. Só isto mostra para você que a terra não vai explodir, certo? Então aí com medo de vir um meteorito e explodir a terra, de vir um cometa, ou seja o que for, e se chocar com a terra, como acontece com a Lua. Quanto choque a Lua não já recebeu? Está cheio de crateras, cada cratera feia, que cabe quarteirões dentro daquelas crateras, não sei a extensão dela, mas a Lua não foi explodida ainda. Se houvesse qualquer coisa que viesse contra a terra para detonar ou rachar ela no meio, como dizem, não teríamos uma promessa desta terra sendo renovada, purificada para morarmos nela. Ok, pode vir o ataque que for, mas a terra vai permanecer porque ela é possessão nossa. Foi feita para nós. E quando eu digo nossa, é porque alguém nos otorgou, porque a Bíblia diz, do Senhor é a terra. Veja, então Ele deu para nós. Mas quando Ele entrega isso para nós, não significa que Ele diz, eu vou deixar com vocês, eu não tenho mais nada a ver com isso. Não, Ele continua sendo o mantenedor e o sustentador. Amém. Veja, uma coisa é você entregar algo para alguém e deixar a pessoa se virar com aquilo. E a pessoa pode não ter recurso para manter aquilo. Agora, quando você tem esta capacidade de dar aquilo e manter aquilo funcionando para a pessoa, então mesmo que ela não tenha capacidade, mas ela se beneficiará daquilo. É isso que Deus fez conosco. Ele sabe que não poderíamos. O que adiantou dar liberdade para os escravos e eles não terem recursos para sobreviver? O que adiantou? A lei da escravidão, contra a escravidão está assinada. Daqui por diante, lei do ventre livre. O que acontece com isso? Aí meu filhinho vai nascer aqui, bebezinho, barriguinha crescendo e ele vai ser livre. Mas como pode uma criança livre e os pais escravos?
Claro que era uma vida de escravidão também, ou de semi-escravidão. Quem quer viver uma vida de semi-escravidão? Quem quer viver? Ah, mas tudo bem, mas já não levam chicotadas e aquela coisa toda, mas era um menino de recado, do mesmo jeito, patrão das fazendas e tudo mais. E viver de quê? A não ser trabalhar na lavoura. Ok, então daqui a pouco o que vamos fazer? Agora pronto, já passou esse período, vamos libertar todos eles, todos os escravos são livres. Tudo bem, glória a Deus, mas vamos viver de quê? Trabalhar onde? Não temos casa, não temos recursos, não temos um velho jumento para levar as tralhas de um lugar para outro. Não temos nada. Tudo que conhecemos é o pilão do pilar café do patrão. Tudo que conhecemos de comida é a orelha de porco e pé de porco para fazer feijoada. Livres, mas continuaram escravos do mesmo jeito, porque eles não tinham recursos para subsistirem. E quer saber? A escravidão continua até hoje, apenas com uma nova faceta, com uma nova cara mascarada. Mas continua a escravidão até hoje. Isso não vai parar, porque o ser humano, na verdade, ele não quer ver o outro livre. Ele quer ver o outro nos seus pés, sendo humilhado e assim sucessivamente. Na verdade é isso. Deus fez o homem fez escravo. E todo empregado quer ser patrão, todo patrão quer ser um rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser um homem, né? Agir como um homem normal, andar como um homem normal. Então veja, recursos, temos que ter recursos, e Deus providenciará todos os recursos necessários para a nossa existência eterna. Do grande Deus pulsará paz, harmonia, conforto, tudo, nada de cansaço, nada de sono, nada disso, nada daquilo. Estaremos sempre sendo beneficiados pelos recursos de Deus. Então, no cumprimento de Deus, nós temos um povo eterno, vivendo em uma terra eterna, com Deus eterno, nos dirigindo, nos conduzindo, com os benefícios dos recursos eternos que Deus providenciará para todos nós. Amém? Está bom por hoje, vamos nos colocar de pé e agradecer ao Senhor. Aleluia, Deus. Grande Deus e eterno Pai, obrigado por termos conseguido até este momento chegar até aqui neste aprendizado. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender cada vez mais da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, perdoe nossos pecados e fraquezas e nos alinhe a cada dia com este plano tão tremendo, quando o Senhor está chegando ao cumprimento de um Deus, tudo sendo tudo em todos. Responde às nossas perguntas nesta época, Senhor, esclarece a nossa mentalidade, ajuda-nos para que possamos ser uma ajuda para os nossos irmãos. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, uma semana de realização no trabalho, no lazer, aonde for que estejam os Teus filhos, que o Senhor possa estar com cada um deles, dirigindo e conduzindo nesta hora. Ajuda cada um de nós, aos que estão enfermos, doentes, pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Aqueles que estão aflitos, aqueles que estão com problemas pessoais, e acredito que todos nós estamos, que Tu possas, Senhor, ser o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aos que estão comemorando o aniversário, como a irmã Fátima, e outros, como eu, irmão Antônio, irmão Biratã, e todos, quantos outros também nesse tempo, pedimos que o Senhor abençoe a cada um deles, que possamos receber de Ti os benefícios que só o Senhor pode nos dar. Obrigado por termos chegado até esta idade que temos hoje, e se houver mais alguns anos pela frente, que possamos, ó Deus, nos manter firme na Tua presença. Oramos pelo irmão Manuel mais uma vez, pela irmã Lindaura, que por motivo de enfermidade eles não podem estar conosco nesta hora. Oramos pela mãe do irmão Vicente também, que o Senhor esteja com a família nesta época, que o Senhor, se é do Teu agrado e da Tua vontade, restaure a saúde da irmã Maria e quantos outros que estão em necessidade também. Pedimos a Tua bênção no nome amoroso do Teu Filho Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Até sexta-noite, se o Senhor nos permitir.